Boa noite, professor. Aqui que está falando é Vitor Murilo. E o Kelvin. E agora a gente vai apresentar o nosso trabalho da M2 de linguagem de formais autômatos. Né? O trabalho consistia em a gente criar uma gramática no Gauss e criar um interpretador dessa gramática que operasse como se fosse uma calculadora. Então, aqui que eu estou mostrando na minha tela agora é a nossa gramática em Gauss. Né? Aqui são nossos tokens que a gente destacou para essa gramática. Né, um regex para pegar as variáveis, né, qualquer palavra de A a Z, tanto minúscula como maiúscula. Os números, né, o trabalho consistia em apenas fazer operações com números binários. Aqui o sinal de igual, que é para atribuição de valores. E aqui estão nossos cálculos, né, de soma, subtração, multiplicação, divisão e exponenciação. Abre e fecha parênteses, que vai precisar para a gente exibir o valor das nossas variáveis. E o fim, né, que representa o fim da linha na hora que a gente for colocar no interpretador. Aqui estão as nossas variáveis não terminais, que a gente utiliza na nossa gramática, aqui na caixa maior embaixo. Aqui a gente separou em 3 hierarquias, né? Então primeiro ele vai realizar todas as exponenciações, depois ele vai realizar todas as divisões e multiplicações, e aí, por último ele vai realizar todas as somas e subtrações da nossa gramática. E aqui no final a gente consegue colocar os cálculos entre parênteses, né? Nossa linguagem permite isso. E também vai ter a parte de exibir os valores da variável. Então aqui a gente tem o nosso simulador, né? Eu já destaquei uma fórmula de exemplo. Quando a gente vai simular o léxico da nossa gramática, a gente consegue ver que ele está conseguindo pegar todos os valores que a gente quis atribuir para ele, né? Atribuindo corretamente para os tokens que a gente destacou aqui em cima. Então aqui o A realmente é uma variável, o 100 é um número que vai estar sendo atribuído para essa variável, o B é uma variável também que vai ser atribuída com o valor 10. E aqui no final a gente tem o cálculo que a gente atribui o valor do B. Então a gente consegue ver que aqui a soma, a divisão, então ele está conseguindo destacar. E quando a gente vai fazer a simulação sintática da nossa linguagem, a gente consegue ver a hierarquia que ela está pegando os valores. Né? Então primeiro ele vai pegar a primeira variável, né, aqui. E depois vai ser a nossa segunda variável, que também vai ser... Ele entra todo esse caminho aqui de cálculos 1, 2 e 3 para depois atribuir a variável, toda vez que a gente for fazer essa atribuição. E aí, por último, temos a nossa fórmula, o nosso cálculo numérico, né? Então, lembrando que ele vai de baixo para cima, né? Então, ele vai pegar o nosso número, né? Depois, ele vai fazer uma soma com esse número. Quer dizer, primeiro ele vai fazer uma divisão com esse número aqui, né? E depois ele vai fazer uma soma. E por último, ele vai dar uma exibição dessa variável aqui. Sempre colocando show, abre parênteses, variável, fecha parênteses. E aqui tá, né, o Gauss ele consegue mostrar certinho a parte a gente poder simular na nossa linguagem. E agora a gente fez um interpretador dessa linguagem aqui que a gente fez em Java. Então, Kevin vai apresentar essa parte agora. Então, aqui no main, ele tem uma string, né, que tem a utilização do exemplo que foi passado pelo professor. Então, ele vai colocar a parte lexa, sintático, semântico. E aqui no parser, ele lê caracteres por caracteres, no caso, né? Então, aqui ele identifica conforme cada código que tem lá no Gauss, que é 1 é adição, 2 multiplicação em diante. Daí, tipo, se for o 9, que seria números, ele vai empilhar esses números no vetor números. Se for a variável, ele vai salvar o valor dessa variável no número. E ao executar a primeira linha, tipo, se for tipo A igual a 4, no caso 1, 0, 0, ele vai salvar a variável, né? Tipo, se for A
do A num dicionário. E ao ser uma link de execução, né, um operando de mais, menos, ele vai ser calculado numa outra função. E na função, então, ele vai ser um loop, né, de operação, enquanto a operação, a linha, o vetor de operação estiver vazio, ele vai estar executando esse cálculo. Primeiro ele verifica se tem algo dentro de parênteses. Nesse caso, ele vai executar primeiro esse aqui, ele vai usar por repercussão essa mesma função. Depois e cada operação vai fazer a mesma coisa, vai que exponenciação, a multiplicação, divisão para somar e diminuir. Ele vai pegar conforme a posição que está sendo executado. Eu vou mostrar no Excel para ficar mais claro como que é salvo os números em um vetor e os operandos no outro em sequência. Então essa forma aqui, B igual a 7 mais A dividido por B, ele chega nesse cálculo aqui, que daí é os números e os operandos, os operadores. Então o A no caso é 4, B é 2. Ele vai primeiro executar a divisão porque tem uma prioridade maior. Então ele vai calcular a posição 1, dividir pela posição 2, que é 4 dividido por 2, então vai chegar a ser 2. E vai apagar esses números. E aqui então ele vai fazer o 7 mais 2, que vai dar 9. Ele vai substituir esse aqui por 9 e vai apagar esses dois aqui, dando o resultado 9. Então vou executar aqui e isso ele vai retornar, né, o 9, vai salvar na variável atual no dicionário. E aqui, ao executar a questão do imprimir, show, ele vai pegar que no caso vai ser B, e vai mostrar o valor de B, que no caso é o 9. Eu vou executar aqui, então, essa primeira forma aqui do exemplo. Ele vai mostrar a forma que está sendo executada e todos os tokens em cada ação, tipo, o A é uma variável, é a ação 11, o 100 é o número, é 9 e assim em diante, mostrando o resultado que é 1001 em binário. Também vou executar outra forma que é um pouquinho mais complexa, que utiliza além de somar, dividir, ele também tem multiplicação e também tem questão do entre parênteses. Calcula sair com esse resultado aqui. Eu conferi antes com os binários e foi o valor esperado. Então seria isso. Terminamos a apresentação. Isso. Então fechou então. Agradecemos o trabalho, professor, e até mais.